Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, 4º ano, tudo bem? A prof espera que todos estejam muito bem, certo? Animados para iniciar mais uma aula de língua portuguesa? A prof espera que sim. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje? Então, olhem lá. Localizar informações no texto lido e reescrever o texto, observando a forma de composição, personagens, enredo, tempo e espaço. Reler e revisar o texto produzido a fim de aprimorá-lo. Então, quantos objetivos para a nossa aula de hoje? E para nós iniciarmos a aula, a professora trouxe um pouquinho sobre esse autor. Vocês conhecem ele? Vocês conhecem o Luiz Fernando Veríssimo? Ele é esse autor, este homem desta imagem que a professora trouxe para vocês. Então, observem lá. Luiz Fernando Veríssimo, nasceu em 1936, é um escritor brasileiro. E ele ficou famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. E ele é autor da crônica que nós estamos vendo nas nossas aulas de língua portuguesa, Pneu Furado, certo? Então, ele é um autor já muito conhecido, como a professora já falou anteriormente para vocês, pelas crônicas que ele escreve, certo? Geralmente são bem humoradas, trazem situações cotidianas, ok? Observem ali algumas imagens de algumas obras do Veríssimo para vocês. Pode ser que vocês, inclusive, já tenham visto, tenham lido alguma coisa sobre ele já, certo? Então, observem ali. As comédias, mais comédias para ler na escola, orgias, todas as histórias do analista de Bagé, certo? Tem um livro ali internacional, as mentiras que os homens contam, comédia da vida privada, certo? Então, são algumas obras aí do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Quem ainda, tiver curiosidade, quiser ler mais, gostou de ler crônicas, podem procurar algumas crônicas dele, certo? Geralmente são bem humoradas, ok? Então, vamos retomar a nossa crônica da aula passada? Quem aí lembra? Isso, a crônica do Pneu Furado, isso mesmo. Lembram que nós fizemos um planejamento de texto desta crônica, não fizemos? A professora pediu para vocês, solicitou para que vocês registrassem esse planejamento no caderno. Então, tá na hora de procurar lá no caderninho aonde que vocês registraram, certo? Peguem lá que nós vamos usar na nossa aula de hoje, ok? Então, olhem lá. O nosso planejamento de texto sobre esta crônica ficou assim. Vamos ler lá com a professora. Leiam no caderninho de vocês, se vocês registraram corretamente. O carro estava parado no meio-fio, com um pneu furado. Ao lado do carro, em pé olhando, tinha uma moça muito bonitinha. Parou um carro atrás e desceu dele um homem dizendo: "Pode deixar, ele trocaria o pneu." Lembram que a professora falou para vocês que ali tinha um ponto? Quem será que colocou? O homem, então, começou a fazer perguntas para a moça sobre ferramentas usadas para trocar o pneu do carro. A moça respondeu as perguntas dizendo que não tinha nada. Ele, então, começou a trabalhar trocando o pneu do carro e a moça ficou olhando. Terminou quando chegou o ônibus que a moça estava esperando. A moça foi embora e ele ficou ali, suando, vendo o ônibus se afastar. O dono do carro apareceu, agradeceu ele de ter trocado o pneu. E ele ficou sem graça, ficou envergonhado. Certo? Conseguiram lembrar como foi essa crônica?
Acredito que sim, né? Então, para isso serve o nosso planejamento de texto, para nós retomarmos a história, relembrando os principais fatos e a sequência em que foram acontecendo. Isso mesmo, né? Nós registramos de uma forma mais tranquila, mais resumida, certo? E nós colocamos os detalhes aonde? Na nossa reescrita, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, ok? Agora, para nós lembrarmos um pouquinho mais sobre o nosso texto. O homem deveria ter perguntado... O que ele deveria ter perguntado primeiro para a moça? Então, quando ele chegou, né, ele parou o carro atrás do carro que estava com o pneu furado, né, para ter evitado toda essa situação. O que ele deveria ter perguntado primeiro para a moça? Isso, o nome dela, né, para saber com quem ele estava falando e o principal de tudo, se o carro era dela, não é? Porque o fato da moça estar parada ao lado não significava que o carro seria dela, né? Então, olhem lá, o seu nome e principalmente se o carro que estava com o pneu furado era dela, não é? Então, ele já teria evitado ali, né, todo o trabalho que ele teve em trocar o pneu, não é? Nós vimos ali que ele quis agradar a moça, né? Então, ele já chegou dizendo, pode deixar, não é? Com qual outra atitude a moça poderia ter evitado a troca do pneu? Então, o que a moça também poderia ter feito para que essa situação não acontecesse? Será que ela poderia ter evitado de alguma forma? Poderia, não é? Poderia ter falado a ele, né? Moço, o carro não é meu, não sei quem é o dono, não é? Então, ela poderia ter dito ao homem que o carro não era dela, apesar dele não ter perguntado, não é? Então, ele não chegou e perguntou se o carro era dela. Mas quando ele começou a mexer ali no carro e foi perguntando para a moça sobre as ferramentas, né? Lembram lá que ele pergunta? Tem macaco? Tem estepe? Né? Então, a moça poderia ter falado, não tenho, né? Porque o carro não é meu, isso mesmo. Como o homem reagiu com o dono do carro? E depois que aconteceu, né? Que ele trocou o pneu, ele suou bastante lá fazendo força para trocar esse pneu. Ele viu a moça subir no ônibus e ir embora. Chegou o dono do carro. O que aconteceu? Como que ele reagiu com o dono do carro? Isso, ele ficou, né, envergonhado ali, dá pra ver pelas palavras, né, que o autor coloca, né, eu não posso ver, né, um pneu furado, certo? Então, ele ficou sem graça, né, falou que gostava de trocar pneu, que era compulsão, certo? O que será que seria essa compulsão dele ali? Isso, um ato, uma atitude, né, incontrolável, né, que ele não poderia ver um pneu furado que ele precisava trocar, certo? Então, são, né, coisas que nós estamos, né, colocando que poderiam ter evitado essa cena, né, um tanto constrangedora para o homem que trocou o pneu, não é? Mas que nos rendeu uma crônica muito divertida, não é? Agora, então, que nós retomamos o nosso planejamento, que nós conversamos um pouquinho mais sobre o texto, levantamos outras hipóteses, né, do que poderia ter acontecido nesse texto que não aconteceu, a prof quer convidar vocês para nós reescrevermos esse texto. Então, com o planejamento do texto em mãos, vocês vão ajudar a prof a reescrever, ok? Vamos começar, então? Então, vamos reescrever com a prof o texto? Vamos lá, então. Planejamento de texto na mão. Ó, a prof já está com o dela aqui, certo? E nós vamos iniciar a nossa reescrita, ok? Então, vamos lá. Qual era o título do nosso texto? Que é o que nós precisamos colocar primeiro. Isso mesmo. Então, era pneu furado. Isso mesmo. Era o título da nossa crônica, né? Então, vamos lá. Pneu furado, certo? Como que aconteceu, como que começou a nossa história?
Observem lá no planejamento de texto de vocês. Como que foi acontecendo? Qual foi o primeiro fato que aconteceu no nosso texto? Isso, vai começar contando, né, que o carro estava fazendo o quê? Parado, né, no meio-fio com o pneu furado, certo? Então, vamos lá. Então, olhem lá, iniciando o texto. Coloquei meu título, parágrafo, eu vou iniciar com letra maiúscula. Então, vamos lá. O carro estava como, crianças? Né? Estava encostado, estava colocado, né? Encostado ao lado do meio-fio, não é? Então, vamos lá. Estava encostado no meio-fio. Olhem lá que a palavrinha meio-fio é com hífen, isso mesmo. Estava encostado no meio-fio com o quê? Com o pneu furado, né? Então, nós vamos colocar lá o início da nossa crônica. Com um pneu furado, certo? Ponto, contamos o início da crônica, como que começou tudo, certo? E depois, o que foi acontecendo? Qual é o próximo passo? Olhem lá no planejamento de texto de vocês. O que chamou a atenção? Isso, quem estava em pé ao lado do carro. E quem era? Uma moça o quê? Feinha? Não, bonitinha, né? O autor nos coloca. Então, vamos lá. Então, a professora colocou aqui, ponto, eu vou iniciar a minha frase com letra maiúscula, certo? E eu vou continuar na mesma linha porque eu ainda não concluí o meu pensamento, o início da minha história, certo? Então, vamos lá. De pé, olhem lá o acento, ao lado do carro. O que ela estava fazendo? Olhando, né? Olhando para o pneu, né? Admirada ali, estava quem? Isso, estava uma moça. Ele não cita o nome, né, desta moça, ele só fala uma moça. Uma moça o quê? Muito bonitinha, ele coloca, não é? Muito bonitinha. Certo? E agora, ponto na minha linha, certo? O que foi acontecendo em seguida? Então, ela era uma moça muito bonitinha. E aí, o que aconteceu? Isso! Quem que veio e parou atrás? Um homem, né? Veio um carro e parou atrás, exatamente. A professora vai trocar a caneta aqui para escrever, certo? Então, vamos lá. Na outra linha, a professora vai começar outro parágrafo. Então, espaço e letra maiúsculo. Então, olhem lá. Ela era tão bonitinha que o que aconteceu? Que atrás, né, parou. Então, vamos lá. Que atrás parou outro carro. E o que aconteceu? Desceu um homem, né? Desceu um homem que
foi fazendo o quê? O que ele foi logo fazendo? Isso, ele foi logo dizendo, pode deixar, não é? Então, vamos lá. Desceu um homem que foi logo dizendo. Né? Então, se ele foi falar, então, aspas, né? 2 pontos. Pode deixar, né? E ponto. Por que ele falou pode deixar? Por que ele falou essa expressão? Isso porque ele mesmo iria trocar o pneu. Isso, então vamos lá. Ele trocaria o pneu, certo? Então, concluímos aí a primeira parte ali do nosso texto. Depois que ele já desceu do carro, que ele falou pode deixar, o que ele fez? Ele foi logo o quê? Questionando a moça, né? Enchendo a moça de perguntas ali. Qual foi a primeira pergunta que ele fez para a moça? Você tem o quê? Isso, você tem macaco. Então, olhem lá. Nós vamos para um diálogo no nosso texto agora, certo? Então, como nós vamos iniciar um diálogo, o que não pode faltar? Característica do diálogo. Isso, travessão. Isso, a pontuação, não é? Então, parágrafo, travessão, 2 pontos. Se é uma pergunta, eu vou usar o sinal de interrogação, certo? Então, vamos construindo o nosso diálogo aí. Então, vamos lá. Então, se vai começar o diálogo, então, parágrafo e travessão. Você tem macaco? Olha o acento lá no você. Você tem macaco? Você tem macaco é o quê? Isto é uma pergunta. Então, olha lá, para mim dar ênfase à pergunta, sinal de interrogação, olhem lá. Você tem macaco? Quem que perguntou isso? O homem. Então, vamos lá. Então, eu vou contar quem que perguntou. Então, vou colocar travessão na minha linha. Perguntou o homem. Ponto. E aí, o que vai acontecer em seguida? A resposta da moça, certo? E o que ela respondeu para ele? Ela tinha macaco? Não, ela não tinha. Então, vamos lá dar a resposta para ele. Então, travessão, né? O parágrafo, travessão, letra maiúscula. Não! Respondeu quem? Respondeu a moça. Certo? E depois, o que ele fez? Quando a moça falou para ele que ele não tinha, ele disse que tudo bem, eu tenho, não é? Então, vamos lá. Travessão novamente, porque eles ainda estão conversando. Então, olhem lá. Parágrafo e travessão, letra maiúscula. Tudo bem. Vírgula. Eu tenho. Certo? Ponto. Ele disse. Certo? E agora, qual foi a próxima pergunta dele? Então, ele já perguntou do macaco. E o que ele foi perguntar, então? Do step, isso mesmo. Você tem step? O que é o step? Quando a gente fala assim, você tem step? A que eu estou me referindo? E isso é o pneu reserva do carro ali, né? Quando acontece alguma coisa, tem um step, tem outro pneu guardado para trocar. Então, vamos lá. Também vou continuar o meu diálogo. Então, parágrafo e travessão, certo?
Você tem step? E o que ela vai dizer? Novamente que não, isso mesmo. Então, ela vai responder parágrafo e travessão novamente. Não. Disse quem? Disse a moça, certo? Então, a moça respondeu ele que não novamente. E o que ele falou para ela sobre o step? Que ele usava o dele, né? Nossa, que cavaleiro, ele ia usar o step do carro dele, certo? Então, ele falou o quê? Eu uso o meu, ok? Então, vamos lá. Parágrafo novamente, travessão, porque ele vai responder ela. Eu uso o meu, certo? E depois, o que foi acontecendo? Ele começou a trabalhar trocando o pneu do carro, certo? Então, o que ele foi fazendo ali? Ele trabalhou, né, trocando o pneu do carro. Então, olhem lá. Ponto. Então, agora não é mais diálogo. Então, agora eu não preciso colocar travessão. Eu só vou colocar, né, vou deixar o parágrafo e vou iniciar com letra maiúscula, certo? Então, olhem lá. E ele trabalhou trocando o pneu e a moça... O que a moça fez? O que a moça ficou fazendo enquanto ele estava ali trocando o pneu? Ela ficou olhando, ficou observando, certo? E a moça observando. Certo? Ponto. E quando que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Isso, ele terminou no... Então, olhem lá, a prof começou com um parágrafo novamente. Terminou no momento. E por aqui a prof vai parar essa reescrita. Por quê? Quem que vai continuar reescrevendo agora individualmente? Vocês. Então a prof já iniciou aí essa reescrita e agora vocês é que vão continuar. Então, como a prof vai parar por aqui, terminou no momento e reticências, certo? Porque essa história vai continuar aí no caderno de vocês, ok? Agora nós vamos ler rapidinho aqui com a prof para nós revisarmos o que faltou. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Será que podemos trocar alguma coisa? Vamos ver com a prof? Então, olhem lá. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando para o pneu, estava uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás, olhem lá, atrás, faltou o acento. Parou outro carro e desceu um homem que foi logo dizendo: pode deixar. Ele trocaria o pneu. Então, começamos o nosso diálogo. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho, ele disse. Tudo bem, eu tenho, ele disse. Não ficou estranho? Ele disse? O que vocês acham? Nós poderíamos trocar aqui essa parte. Tudo bem, eu tenho. Ele disse. Pelo quê? O que nós poderíamos trocar ali? Disse o homem. Então, vamos lá. Ó, a professora já trouxe aqui, porque a prof, né, não é o quadro lá da escola que a gente pode ir apagando, não é? Então, olhem lá. Tudo bem, eu tenho. Ele disse ou
Disse o homem, então nós podemos trocar. Observem ali. Certo? Você tem step? Não, disse a moça. Eu uso o meu. E ele trabalhou, trocando o pneu. E ele trabalhou? Como que o autor usou lá no texto para ficar de uma forma mais rica essa frase? Para dar mais ênfase no que ele estava fazendo. Ele se colocou trabalhando, né? Ele pôs-se a trabalhar, não foi isso que ele colocou? Isso, então vamos colocar lá. Ele e pôs-se a trabalhar trocando o pneu do carro, certo? Então, olhem lá. Trocando o pneu e a moça observando. Terminou no momento e agora vocês é que vão continuar essa reescrita, certo? Vamos voltar lá na tela com a prof agora para nós darmos sequência à nossa aula. Então, agora aqui na tela nós vamos continuar a nossa aula. Observem lá. Então, a revisão do texto é importante para melhorar a escrita, consertar possíveis erros e reorganizar ideias. Então, nós começamos a nossa reescrita do texto ali, certo? Nós escrevemos, damos sequência na ordem dos acontecimentos da história, desculpa. E depois, o que a prof fez? A prof voltou no texto, começamos a ler novamente, a reler este texto, certo? Então, essa releitura, essa revisão do texto é para melhorar, para aprimorar a nossa escrita. Se a gente encontrar algum errinho, a gente tem a chance de corrigi-lo, certo? Faltou um acento, faltou um ponto, esqueci de começar com letra maiúscula. Tudo isso é na revisão que nós vamos consertando, além de reorganizar as ideias deste texto. Agora vocês vão aí copiar esse início da nossa reescrita no caderno para dar sequência a ele, ok? 15 minutos.
Conseguiram registrar no caderno? Então agora a prof quer que vocês continuem essa reescrita individualmente, seguindo a ordem do que foi acontecendo na nossa história, certo? Vamos ver se nós conseguimos atingir os objetivos da nossa aula? Localizar informações no texto lido, reescrever o texto lido observando a forma de composição, personagem, enredo, tempo e espaço, reler e revisar o texto produzido a fim de aprimorá-lo. Então, nós concluímos os nossos objetivos de hoje, certo? Reescrevemos, lemos, revisamos o nosso texto, respeitando a sequência, o enredo da nossa história, ok? A prof adorou estar aqui com vocês nas nossas aulas de língua portuguesa. Um beijão e até a próxima! Vem aí, História! Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim! Então vamos lá, pegando os materiais, né? Hoje é a unidade 12, aula 2, a segunda parte da nossa folhinha, que a primeira nós já fizemos. Então vamos lá, vamos ver o tema da aula? Então o nosso tema ainda é mudanças e permanências, comunicação, transporte e lazer. Então nós vamos ver hoje as mudanças e permanências da comunicação, do transporte e do lazer. E o nosso objetivo? Comparar o modo de vida de pessoas em diferentes tempos e espaços, identificando o que mudou e o que permaneceu. Vamos lá? Então a professora vai começar a aula com algumas imagens para vocês. Vejam lá se vocês conseguem descobrir quais são as permanências e quais são as mudanças. Vamos ver? Então vamos lá, a primeira imagem aqui que eu tenho, um tropeiro entregando uma carta. Na segunda eu tenho um jornal que era aqui de Ponta Grossa, que ainda ele está com outro nome, então ele é aqui de Ponta Grossa, chamado O Progresso. Depois eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre esse jornal. E na segunda eu tenho esse aparelho. O que é esse aparelho, pessoal? Vocês conhecem? Já viram? Não, isso aqui é um rádio. É um rádio. Nossa, a diferença do rádio de vocês, né? Aqui eu tenho uma televisão cheia dos aplicativos, né? E aqui eu tenho, vocês não conhecem, né? Tenho certeza, esse vocês não vão conhecer, né? Ah, claro que conhecem, né? O WhatsApp e um teclado do computador. E aí, conseguem descobrir o que eles têm em comum? O que eles têm em comum? Então, todos eles a gente usa o quê? Para se informar, para se comunicar, né? Para transmitir uma mensagem, não é isso? Até o tropeiro lá entregando uma carta ou o WhatsApp, não é para transmitir alguma coisa para alguém, e não serve também para aproximar as pessoas? Serve, né, pessoal? Então, aí a gente tem o quê? Uma permanência, para que eles servem. E o que mudou? Conseguem saber? Ah, professora, mudou bastante. Olha o rádio, olha até o jornal, olha a escrita do jornal, né? A qualidade do jornal, a televisão. Agora eu posso até falar ao telefone pela televisão. Certo, pessoal? Viram? Então vamos ver ali o que a professora trouxe na escrita. Meios de comunicação. Então todos eles são o quê? Meios de comunicação, certo? E aqui, qual é a permanência? Transmitir informações. Todos eles transmitem informações? Todos, pessoal. Todos transmitem informações. Entretenimento também serve? Serve. Mas, professora, quando eles recebiam uma carta, servia para entretenimento? Sim, pessoal. Imagine você receber uma carta de um parente distante que você não via há muito tempo. Quando você lia uma carta, parece que você estava ali com a pessoa estava conversando com você. Então, todos servem. Aproximar o emissor do receptor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que manda a mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, eu estou lá no WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para vocês, crianças. Eu sou a emissora e vocês são o quê? Os receptores. Entendeu? Isso, então ele faz o quê? Ele aproxima. Vocês vão estar ali na hora vendo a mensagem da professora Andresa. Aqui na TV nós não estamos próximos, mesmo estando longe? Sim, eu não estou dando a aula aqui para vocês. Então, eu sou a emissora, eu estou dando a aula e vocês são aí os receptores que estão assistindo. Longes, mas ao mesmo tempo nós estamos bem pertinho, não é?
E aqui, mudanças. Quais foram as mudanças? Ah, isso tá certo. Os transmissores de mensagens estão lá no Extinto Tropeiro, né? Mas ainda nós temos os carteiros, pessoal. Ainda a gente recebe carta. A carta não foi abolida. Ainda recebe carta. Temos aqui o jornal, mas o jornal, professor, ele tá parecido do jornal que nós temos agora. Mas a imprensa, o jeito de fazer o jornal, o conteúdo do jornal, ele mudou. Né? A tecnologia para se imprimir esse jornal. Os rádios, a professora nem precisa falar, né? A modernidade dos rádios agora, né? Tem tudo e não precisa, a rádio não se liga mais na tomada, antes tinha que ter uma tomada. Então mudou bastante. As televisões, antes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, minha televisão era preta e branca. Daí na casa da minha avó era mais moderna, ela tinha tipo uma tela amarela e ela ficava colorida, a tela amarela ficava todo mundo amarelo, mas ela já era colorida, né? Então vocês vejam como mudou e hoje eu não uso a televisão simplesmente para assistir, eu uso para várias coisas. E tudo isso daqui, pessoal, tanto a carta, tanto digitar um texto, quanto a ver um jornal, escutar um rádio, assistir uma TV, eu tenho tudo isso em um só instrumento, que é o celular. Não é, pessoal? Tudo isso daqui eu consigo ter na minha mão, em um só instrumento e muitas vezes em tempo real, né? Então vejam como mudou. E claro, o computador sem dúvida, né? Também consigo ter tudo isso através do computador. Então, as tecnologias envolvidas, claro que só conseguimos ter tudo isso em um instrumento pelas tecnologias. Tempo para receber a mensagem. Um tropeiro podia levar até 2, 3 meses para entregar uma carta. Agora eu mando a mensagem na hora, vocês recebem. E a praticidade, né? Tudo ficou mais prático. Né, pessoal? Tudo tá mais fácil, graças a Deus, né? E isso nos permitiu essa aproximação nossa, né? Então vamos ver agora. Aqui a professora trouxe só para cargo de curiosidade de vocês. Então o jornal Progresso, que é esse aqui, e hoje ele recebe o nome de Diário dos Campos, é o jornal que está em circulação até hoje, né? Então ele foi o primeiro periódico de Ponta Grossa, de 1907. O que é essa palavra periódico? É que ele tinha dias certos para chegar ao público, né? Ele era 3 vezes, ele era trimestral, a publicação trissemanal, trissemanal. 3 vezes por semana, determinado dia, vamos supor que seja segunda, quarta e sexta, todo mundo sabia que tinha publicação do jornal O Progresso. E hoje o jornal Progresso é o Diário dos Campos. Ele só mudou de nome, né? Então ele é de 1907, olha que legal. Rádio Clube, né? Que é a rádio também conhecida como Clube Ponta Grossense, é a rádio mais antiga em atividade do Paraná, não somente aqui em Ponta Grossa, do Paraná. Então eu trouxe essas 2 imagens para vocês verem ali o microfone, os aparelhos que eram utilizados, e agora aqui embaixo demonstra bem essa tecnologia, essa evolução, né? E claro, olha ali, é sempre o computador ali auxiliando, né? Certo? Só para vocês saberem que o jornal, um dos jornais mais antigos, é o Progresso, que hoje é o Diário dos Campos, e a nossa rádio é a Rádio Clube, uma das mais antigas do Paraná. Agora vamos pegar o caderninho e vamos escrever lá a história, a data, o dia, o mês e o ano, o tema mudanças e permanências, comunicação, transporte e lazer, meios de comunicação, permanências, transmitir informações, entretenimento e aproximar emissor do receptor. Mudança, os transmissores das mensagens, tecnologias envolvidas e tempo para receber a mensagem e, claro, a praticidade. Para isso, 7 minutos, vamos lá.
certinho? Então vamos continuar com a aula. E agora essa imagem aqui? O que será que elas têm em comum? Agora vocês já estão com a cabeça, né, pessoal? Vocês já estão assim pensando. Sempre quando eu vejo, mostro uma imagem, o quê? Mudanças e permanências. Então olhem lá. O que esse pessoal está fazendo? Primeiro, claro que a professora sempre traz o tropeiro, né? Que é tão importante para nossa região, né? Ele está a cavalo. Ali nós temos uma comitiva, né? Com charretes e carroças. Temos ali várias bicicletas. Aqui a Estação Saudade, né, que ali era a Estação São Paulo, Rio Grande do Sul, com uma ambulância. Olha a ambulância que bonitinha, pessoal. Uma carroça, temos ali caminhões, um carro mais antigo e provavelmente ele tinha os trens. Aqui o primeiro ônibus da Princesa dos Campos e um ônibus da própria Princesa dos Campos, um pouco mais moderno. O que eles têm em comum? E aí, fácil? O que eles têm em comum? São meios de transportes. Todos eles são meios de transportes. E qual é a permanência dos meios de transportes? Movimentação das pessoas. Então, eles servem o quê? Para movimentar, para levar as pessoas de um lugar ao outro, seja em pequenas distâncias ou em grandes. Para deslocar alimentos, eu posso levar animais, matérias-primas e muitas outras cargas, né? Os meios de transporte servem para isso. E a maioria deles utiliza a roda para se locomover. Se nós só tirarmos ali os tropeiros, vocês vão ver que todos usam a roda. Até mesmo o avião, para ele pegar um impulso, ele tem a roda, né, que faz ele deslizar na pista. Então, todos têm a roda. Então, o que é a permanência? O uso da roda. A partir do momento que o homem, né, criou o fogo, né, que o homem viu como usar o fogo, né, fez o fogo, né, e a partir do momento que ele viu ali a roda, criou a roda, quanta evolução nós tivemos. E as mudanças? O uso de tecnologia, né, que permitiram se modernizarem, né? Claro, né, pessoal, vejam lá um carro antigo, né? Para hoje, os carros que nós temos, até o design, o conforto, então a tecnologia. Tem carro que ele é todo computadorizados, né? Tem carro que não precisa nem de chave, você põe o dedo, ele liga. Então, é essa tecnologia. Ganhar em maior velocidade, eficiência e conforto. Sempre, né, a gente quer, né, isso num carro, num meio de transporte. Até mesmo quando eu vou viajar, né, eu quero a praticidade, né, a velocidade nos limites que a lei permite e a eficiência, né, que me leve de uma forma eficiente e segura. E os combustíveis utilizados, da lenha à eletricidade. Então vocês vejam lá nossas Marias Fumaças, né? Elas usavam a lenha, era o vapor que faziam elas funcionarem. Hoje os carros nem precisam de combustível. Eles o quê? Você vai lá, a eletricidade, nós temos trens, metrôs. Então teve uma mudança, sim, e grande nos meios de transportes. E agora vamos ver aqui, vamos terminar a nossa aula, já assim, último tema que a professora vai, vamos terminar com lazer. O que vocês acham o lazer, pessoal? O que é lazer? O que é lazer? Perguntem aí para vocês, perguntem para a família, o que é lazer? Lazer é brincar. Lazer é fazer uma coisa que você gosta. É isso mesmo, lazer é você fazer uma coisa que você gosta, é dedicar um tempo do seu dia, da semana, para fazer algo que você gosta. Eu trouxe aqui algumas imagens de algum lazer de nós aqui pontagrossenses. Que tal? O que pontagrossense gosta e gostava de fazer? Primeiro, cinema. Quem que gosta de ir no cinema? Eu gosto bastante. Ir nas praças? Também gosto. Assistir jogos? Também. E agora? Continua? Continua. Então vamos trabalhar aqui um pouquinho cada um. Cinema. Então vejam lá a imagem de um cinema, pessoal. Lá em cima eram os camarotes. Chique nesse cinema. Cinema aqui de Ponta Grossa. Olhem as pessoas, os trajes, né? Se vocês prestarem bem atenção, vocês quase não vão ver crianças no cinema. Nessa época a criança não ia no cinema como é agora. Então vocês vejam, os trajes, então para ir no cinema era que nem você ir para uma festa, para um baile, então você tinha que estar trajado formalmente, né? Não poderia ingerir alimentos de forma alguma
dentro do cinema. Você não podia levar pipoquinha lá para comer nessa época, não podia, né? E o cinema era mais assim para elite pontagrossense, não era assim para todo mundo, então era mais para a elite, além porque era muito caro a entrada do cinema. Hoje, os cinemas estão aonde? Nos shoppings, né? Nós temos aí vários cinemas estão lá. Segundo, que roupa que eu vou no cinema? Ah, roupa confortável, eu quero sentar lá, assistir meu filme bem tranquilo. Posso ingerir alimentos? Posso, né? Eu como pipoca, chupo bala, uso refrigerante. Tomo refrigerante. Ali, as telas antes ali de impressão do cinema eram sempre preto, a maioria dos filmes era em preto e branco. Hoje eu coloco um óculos 3D, a imagem parece que vem até mim, né? Então, quanta modernidade que o cinema teve. E todo mundo pode ir ao cinema? Todo mundo pode. O preço não é assim barato, né, pessoal? Mas é acessível, né? A gente pode, às vezes, fazer um lazer, ir no cinema, a família toda. As crianças vão ao cinema, as crianças que mais vão ao cinema. Não é verdade? Então, ir nas praças. Ir nas praças eu gosto muito porque eu vi que eu trabalhei já uma aula com vocês sobre praças e como o Ponta Grossense gosta de praça. Nós gostamos, porque as praças aqui em Ponta Grossa eram os lugares antes que aconteciam os grandes eventos. Se vocês forem ver aqui a Praça Barão do Rio Branco, ali atrás é a concha acústica. E se vocês forem ver, deve estar uma banda ali, algum show que está acontecendo ali na praça, não é? E quantas pessoas estão ali, olha, ali a gente vê, né, a presença das mulheres de saias ainda, não tem mulheres de calça jeans ali nessa época não, né? Então, olha lá, tinha alguns militares, bastante pessoas. E hoje, as praças. Para que a gente usa mais as praças hoje? Hoje as praças se tornou sinônimo de saúde, né? O Ponta Grossense usa muito ela para fazer exercícios, caminhadas. O Lago de Larissa, tem muitas famílias que fazem piquenique lá no lago, eu já passei lá e vi, né? Então, a gente ainda continua gostando da praça, usa as praças, né, para outros fins. Mas ainda tem shows? Tem. Nós tivemos aí os shows da virada no final do ano, tinha ali as sextas 6, também os shows na praça, né? Então nós temos ainda essa cultura da praça. E assistir os jogos hoje, antes, para você assistir o nosso operário, só era em estádio de futebol, gente. Só podia ir lá. Hoje eu consigo assistir o jogo do operário em casa? Sim, pela TV, pelo rádio, né? Hoje a gente consegue isso. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Antes, lá no estádio do operário, as mulheres não podiam entrar para assistir jogos de futebol. Não que não podiam, mas não eram bem vistas quem ia num jogo de futebol assistir. E hoje, as mulheres, né, nós usamos a camisa do operário. Eu tenho a camisa do operário do Corinthians também eu tenho. Aí, olha lá, então, veja, vai ao estádio, assiste o jogo, fazem parte da torcida organizada. É uma mudança? É uma permanência? Viu quantas coisas a professora aqui, nessa explicação, a professora já falou para vocês. Conseguiram, pela fala da professora, descobrir qual é a mudança e qual é a permanência? Então vamos ver aqui na escrita. Então, lazer, permanência. Destinar algum tempo do seu dia para uma atividade prazerosa. Tudo que te dá prazer, que você não tem obrigação nenhuma. É um lazer. Serve para distrair, entretenimento, e ela pode ser individual. Eu posso, quando eu estou escutando uma música, é uma forma de lazer? É individual, sozinha, ou coletiva, não é? Com várias pessoas juntas. Mudança, ela se popularizou, né? É mais acessível a todos. As vestimentas deixaram de ser formais. Hoje, antes a gente tinha que ir lá com uma roupa formal, mais socialzinho, mais arrumadinho. Hoje não, se eu quero fazer um lazer, eu vou com o quê? Com uma roupa confortável. Não é, pessoal? A gente quer o conforto para fazer o lazer, não quer estar todo apertado, com o sapato apertado. Não, a gente quer ir confortável. Aqui, mulheres frequentam os mesmos espaços que os homens. Aqui a professora deu o estádio de futebol, mas tem várias outras formas de lazer que só era permitido ao homem, a mulher não poderia, né? E aqui, mais ambientes para lazer. Então, Ponta Grossa, aqui eu só destaquei alguns, mas nós temos aí uma natureza linda, né? Nós temos os rios, o Parque Estadual de Vila Velha. Então, nós temos vários lugares para fazer o lazer. A professora só destacou alguns.
Vamos agora pegar a folhinha, que depois da aula ela deve ser colada. Muito bem. Sobre as mudanças e permanências nos meios de transporte e no lazer, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, vocês vão ter 3 minutos para lerem as frases e colocar V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá? Vamos ver a primeira. Os meios de transporte têm como permanência serem utilizados para a movimentação das pessoas? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Podemos citar a roda como mudança dos meios de transporte? A roda não, ela é uma permanência, né? Ela não é uma mudança. Uma das mudanças dos meios de transporte foi o uso da tecnologia? Claro, né? Olha quanta tecnologia nós utilizamos hoje. Agilidade e conforto são considerados permanências nos meios de transporte? Não, não são, pessoal. Não são considerados. A evolução dos combustíveis são mudanças no meio de transporte? Sim. As mulheres frequentarem estádios de futebol podem ser consideradas como uma mudança na forma de lazer? Sim. Destinar algum tempo do seu dia para uma atividade prazerosa é uma permanência do lazer? Sim, é uma permanência, certo? Então ficou V, F, V, F, V, V, V. Mas tem mais um pedacinho aí na folha de vocês, não tem? Tem sim.
Número 2, reescreva as alternativas falsas, deixando as verdadeiras. Então, são duas alternativas. Vão reescrever de modo que ela fique verdadeira. Para isso, 5 minutinhos.
bom? Então, podemos citar a roda como permanência dos meios de transporte, né? Então, a professora colocou assim, mas se vocês... não podemos citar a roda como mudança. Também tá certo, não tem problema. Então, pode ser das duas formas. E agilidade e conforto são considerados mudanças no meio de transporte. Ou vocês podem ter colocado também. Agilidade e conforto não são considerados permanências no meio de transporte. Pode ser? Pode, não tem problema. E aí, conseguiram? Entenderam mudanças e permanências? Gostaram da aula? Pois eu gostei muito da aula e adorei estar aqui com vocês. Então, vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo? Comparar o modo de vida de pessoas em diferentes tempos e espaços, identificando o que mudou e o que permaneceu? Conseguimos! Então, muitos beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula de história. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de praticar matemática aqui com a professora Tayla. E para hoje, crianças, eu trouxe aqui para vocês um desafio, ok? Então, observem aqui o desafio que a professora trouxe para vocês. Olhem aí na telinha de vocês. Muito bem, então vejam ali na telinha, crianças, eu quero saber qual é o resultado que eu vou colocar lá no ponto de interrogação. Então peguem um papel, peguem um lápis e rabisquem aí as ideias de vocês. O que eu sei? Que 1 mais 6 é igual a quanto? A 7. Ótimo. 2 mais 7 é igual a 16? Opa! Como que nós chegamos nesse resultado? 3 mais 8 é igual a 27? Olha só que desafio! Então, quanto será 4 mais 9? Como que nós vamos chegar aí no resultado ali que nós queremos? Então, pensem aí um pouquinho, utilizem a estratégia de vocês, rabisquem suas ideias e a professora já volta aqui para fazer a correção. Para isso, vocês terão 5 minutinhos. Eu já volto. Podem começar.
crianças? Conseguiram? Então vamos ver aqui junto com a professora, vamos conferir. Olhem aí na telinha. Ótimo! Então, crianças, o que eu sei? Que 1 mais 6 é igual a 7, mas como 2 mais 7 pode ser 16? Vocês conseguiram aí encontrar aí a resposta, o segredo que nós temos aqui nesse desafio? Então, vejam, eu sei que 2 mais 7 é igual a quanto? A 9. Muito bem. Agora, como que eu cheguei nesse resultado 16? Vocês descobriram? Olha só o que a professora vai mostrar. Observem o resultado da operação anterior. É 7, não é mesmo? Ótimo! Se eu fizer 9 mais 7, eu vou ter quanto de resultado? Vejam ali do ladinho. 16! Vocês conseguiram encontrar esse segredo? Observem, ou vocês poderiam ter pensado de outra maneira, poderiam ter pegado 7, o resultado da atividade anterior, e ter somado 7 mais 2 mais 7. Também vocês encontrariam o mesmo resultado. Então vejam, eu encontrei aqui o segredo. Agora ficou fácil, não é mesmo? Porque agora eu já sei que eu preciso somar a adição ali. Agora, 3 mais 8, muito bem, 3 mais 8, 11. Para eu chegar no 27, eu preciso fazer o quê? Somar com o resultado anterior. Então, eu vou fazer 11 mais 16, observem lá no cantinho. 6 mais 1, 7, 1 mais 1, 2. Encontrei 27. Observei ali. Também poderia ter pensado 16 mais 3 mais 8, ok? Ótimo, então para eu descobrir qual é o resultado que está ali, o que eu vou fazer? 4 mais 9 é igual a 13. Vou pegar o resultado anterior, que é 27, e vou somar. 13 mais 27, observem ali, 7 mais 3, 10. Sobe 1 lá, 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Olhem, crianças, encontrei aqui o meu resultado, certo? Muito bem, vocês conseguiram aí encontrar esse segredo que estava escondido nesse desafio, colocaram a cabecinha para pensar, utilizaram aí o seu raciocínio matemático? Muito bem, então esse foi um desafio para vocês treinarem aí um pouquinho, utilizarem aí a cabecinha de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido encontrar esse resultado, tem vários desafios aí que vocês podem também continuar fazendo aí em casa, utilizando o raciocínio de vocês. Lembre-se que é importante treinar, ok? Muito bem, então vocês mandaram bem, eu estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Então nós já vamos ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, crianças!